Hello guys, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo João Anderson Bata, sou seu professor de Física e hoje nós estaremos estudando dilatação térmica, especificamente a do tipo superficial. Na aula passada nós vimos a dilatação térmica linear, que acontece em corpos em que apresentam dimensões muito menores em relação ao seu comprimento, de maneira que possa ser considerada como se fosse uma linha, né? Então vamos só lembrar uma coisa aqui, pessoal. Quando nós temos dois corpos, quando nós temos um corpo, por exemplo, qualquer, como se fosse uma barra de ferro aqui, né? Suponha que isso aqui seja uma barra de ferro, um trilho de trem, por exemplo. E quando ele é aquecido, por exemplo, pelo Sol, colocar aqui, ó, colocar aqui as ondas, ó, provenientes do Sol. Isso aqui vai aumentar como se fosse uma fonte de calor, beleza? Então, lembrando, calor é uma espécie de energia. Então, olha só, calor vai fazer com que altere a energia do sistema. Essa energia do sistema vai fazer com que as moléculas se agitem mais, né? Vai acontecer o processo de agitação das moléculas. E lembrando que a agitação ela é o quê? É o que a gente chama de temperatura. Essa temperatura. E esse processo de temperatura e agitação fará com que os corpos vão se agitando tanto, que eles acabam se afastando, produzindo o processo de dilatação. Então esse processo ele deve ser sempre encarado como se fosse diretamente proporcional. Então quando aumenta o calor, aumenta a energia, aumenta a temperatura, aumenta a agitação e o corpo aumenta as suas dimensões, dilatação. Quando eu diminuo o calor, eu diminuo a energia, eu diminuo a agitação, diminuo a temperatura e eu diminuo as dimensões do corpo. É o que a gente chama de contração. Então, olha só, se aqui eu tenho uma fonte de calor que está inserindo, aumentando a energia, esse corpo vai aumentar. E ele aumenta suas dimensões, de maneira que seria um ΔL, porque aqui seria um L0, sendo, portanto, linear. Então, a gente viu na aula passada que a dilatação linear, ela depende, o quanto que ela cresce depende do tamanho inicial, comprimento inicial, do tipo de material, que é o alfa, coeficiente de dilatação, e a variação de temperatura. Acontece principalmente em trilhos de trem. Olha só, o que acontece quando um trilho não tem essas chamadas fendas de dilatação. Ele acaba sofrendo variações no seu comprimento e como não tem para onde crescer, ele faz o quê? Ele entorta. Agora a gente vai ver uma coisa muito semelhante na dilatação superficial, mas vamos só fazer essa questão aqui. Diz o seguinte, em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Então você vai ter uma régua e ela vai medir um lápis aqui, ó. Só alegria. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Opa! Pessoal, se eu colocar essa régua que ela é de metal, esse aqui é um lápis. Se eu colocar essa régua dentro do congelador, ela vai aumentar ou diminuir de tamanho? O que você acha? Vai pensando aí. E deixa 15 minutos, né? Novamente, para medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação, com relação ao medido anteriormente, vai ser o quê? Então, ele vai chegar lá e vai medir, olha, o lápis é desse tamanho. Beleza, o lápis é desse tamanho. Aí ele vai pegar essa régua e colocar no congelador. O que vai acontecer? Pessoal, o que vai acontecer? Se ele vai colocar no congelador, ele vai retirar, ele vai diminuir o calor. Se ele diminuir o calor, ele vai fazer o que com a energia? Ele vai diminuir a energia. Se ele vai diminuir a energia, ele vai diminuir o quê? A temperatura. Temperatura vai diminuir. Se ele diminuir a temperatura, ele vai diminuir o que também? A agitação, perfeito, a agitação. E se ele diminuir a agitação, ele diminui o que? As dimensões do corpo. Ele diminui as dimensões, as dimensões. É o que a gente chama de contração. Ou seja, a régua vai diminuir de tamanho, galera, quando eu coloco na geladeira. Beleza, então olha só. Se a régua diminuir, quando eu usar essa mesma régua para medir o lápis, o que vai acontecer? Você concorda que isso aqui, ela vai diminuir. Então, quando eu fizer a segunda medida, na segunda medida, como ela diminuiu, isso aqui vai ser o quê? Vai ser menor que o tamanho do lápis, né? O lápis vai dar uma medida aqui, vai dar uma outra medida que vai ser maior. Então, essa aqui vai ser a primeira medida e essa aqui vai ser a segunda medida. Por quê, professor? Por que a medida segunda é maior? Porque a régua encolheu.
Então, olha só, ele me diz aqui, ó, o comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente, ou seja, a segunda vai ser o quê? A segunda vai ser maior ou vai ser menor? A segunda não, a segunda medida vai ser maior. A régua é menor, beleza, mas a medida é maior. Menor não. Do mesmo tamanho? Não. É maior. Por que é maior? Porque a régua sofreu uma contração. Perfeito. E aqui? É maior porque a régua se expandiu? Não. A régua encolheu. Aí, se a régua encolheu, a medida que ela tinha feito primeiro também diminuiu. Ela usou de novo a régua e viu agora que a medida foi maior. Por quê? Porque a régua diminuiu de tamanho. Então, esse é um efeito, ó, que vocês precisam ter de causa e efeito. Calor, energia, temperatura, agitação, dimensões do corpo. E na dilatação superficial, o que acontece? Pessoal, na dilatação superficial é muito semelhante à dilatação linear. Porque na superficial você vai ter uma superfície, S0, superfície inicial, que ela vai crescer para cá e ela vai crescer para cá. Ó. Ela vai crescer em duas dimensões. Isso aqui é o meu ΔS. Então, ó, o meu ΔS vai ser o quê? Vai ser S0, 2α, ΔT. A diferença lá da dilatação linear é que na linear é uma dimensão. Uma dimensão, a gente utiliza 1α. Duas dimensões, a gente utiliza 2α. Cara, é isso que eu sempre utilizei para explicar para meus alunos. Ó, vou colocar aqui em preto, chamar a tela preta, para explicar isso aqui. Ó. Então, na dilatação linear, é uma linha. Você tem uma dimensão. Então, ele vai crescer, ó, só uma direção que ele pode crescer. A fórmula ΔL é igual a L0 alfa vezes ΔT. Tamanho inicial vezes o material vezes ΔT. Uma dimensão, 1α. Na dilatação superficial, aqui era o meu L0, aqui é o meu ΔL. Aqui vai ser o meu S0, que é de superfície, né? E ele vai crescer para cá, galera. Ó. Ele vai crescer em duas dimensões. Ó. Agora ele vai crescer em duas dimensões. Como vai ser a fórmula? Cara, é igual. Aqui é ΔL. Aqui eu vou chamar de ΔS. Aqui é L0. Aqui eu vou chamar de S0. L de linear, S de superficial. O ΔT. Ó, o ΔT também é igual. Ó. ΔT. A única coisa que muda é o alfa, porque aqui existe um alfa, porque é uma dimensão. Pode pensar assim. Aqui, como são duas dimensões, ele vai ter quantos alfas? 2 alfas. É assim que você deve pensar para não errar uma questão dessa aqui. Beleza? Então, esse é o mapeamento que você deve fazer. Ó. Na dilatação linear, tem uma dimensão. L0, alfa, ΔT. Superficial, duas dimensões. ΔS, S0, 2 alfa, ΔT. E se eu quiser chamar o volume agora? Hein? No volume tem quantas dimensões? É spoiler, né? Mas, ó, no volume tem 3 dimensões. Então, seria o quê? ΔV, que é de volume. L0, S0, V0, que é o de volume. Ó, V0, volume inicial. 1 alfa, 2 alfa, 3 alfa. Olha só. ΔT, ΔT, ΔT. Então, perceba ó, que não muda aqui, ó, L0, S0, V0. L0 de linear, S0 de superficial, V0 de volume inicial, volumétrica. 1 alfa porque é uma dimensão, 2 alfa porque é duas dimensões, 3 alfas porque é 3 dimensões. E o ΔT se repete. Mas assim, ó, aplicando só o ΔS, isso aqui, ó, ΔS, S0, 2 alfa, ΔT. Se eu quisesse calcular isso aqui, é a coisa mais simples do mundo, ó. Uma placa de concreto como essa aqui, ó, sem fenda de dilatação, ela quebra. Com uma superfície inicial de 4 metros, opa, no lugar de superfície inicial eu vou colocar quem? Que ele me disse? 4 vezes 2 vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação. Foi aquecida de 10 a 30, qual a variação? Olha aqui o alfa que ele me dá, ó. 1,5, 10 elevado a menos 6. E esse ΔT aqui é quem? Ora, ΔT é a variação de temperatura. Quanto foi que ele aumentou a temperatura dele? Ó? De 10 para 30, ele aumentou quanto? De 10 para 30, ele aumentou 20. Sempre é, pessoal, o que aumenta e não
o valor que tem aqui. E sempre o que aumenta, beleza? Pronto. Basicamente agora você vai fazer o quê? O ΔS é multiplicar isso. 4 vezes 2, 8. Você pode multiplicar aqui, ó. 2 vezes esse dá 3, aqui dá 12. 12 vezes isso aqui vai dar 240. Beleza? Vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Esse menos 6 significa que tem que voltar 6 casas, né? Já expliquei isso aí nas outras aulas, ó. 6 significa que tem que fazer o quê? Voltar 6 casas. Então aqui tem 3, ó. Tá aqui, né? Você bota alguns zeros na frente, ó, só para garantir. Escreve 240 e volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Essa aqui é a minha resposta. Opa, acabei apagando, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Então, a minha vírgula vai estar aqui, ó. Agora sim. Beleza? Aqui é um zero à esquerda, apaga. Esse é o meu resultado, metros quadrados. Então perceba que é muito simples, galera. A dilatação linear é bem simples, é basicamente entender a fórmula. É mais difícil a questão teórica do que a questão prática, porque você veja, ó, basta você olhar para a questão e ver as coisas, ver os números. Ó. Olha essa outra aqui, ó. Um quadrado de lado 2 metros, então um quadrado de lado 2 metros, feito de um material cujo coeficiente de dilatação alfa vale isso aqui. Esse aqui é o alfa. Determine a variação diária deste quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Então, esse aqui é o ΔT. Aí, cara, você faz a fórmula. Você tipo, canta a musiquinha, ó. ΔS é o quê? S0, 2α vezes ΔT. A superfície vai crescer. Pronto, cara. Por que é um 2, professor? Porque é 2 dimensões, professor. Só isso, cara. Beleza. Quem é meu S0? É a superfície inicial. Quem é a superfície inicial aqui, ó? Essa questão é um pouquinho mais difícil porque ela quer que você calcule a superfície. A superfície é igual à área. E como é que se calcula a área? Base vezes a altura. 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Então aqui, ó, 4 metros quadrados. Beleza. Agora aqui, ó, vezes 2. Repete o 2, ó. Sua alegria, 2. Quem é o alfa? Está em verde aqui, ó. Quem é o alfa? O alfa, ele me diz que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. E por fim, ó, quem é o ΔT? Quanto foi que aumentou a temperatura? Ele diz que aumentou em 80. Perceba que aqui ele diz que aumentou em 80. Na questão anterior, ele disse que foi de um valor a outro. Então, seja inteligente, ó. Se ele aumentou em 80... pode ser que seja de 10 para 90, ele aumentou em 80. Pode ser de 20 para 100, ele aumentou em 80. Pode ser de 30 para 110, ele também aumentou em 80. Então, tanto faz. Ó. Aqui é só 80. E agora, o que eu faço? Adivinha, pessoal. Você só vai multiplicar, cara. Só isso, na parte de Cristo. Ó, você vai multiplicar isso aqui. Então, ó, 4 vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, vai dar quanto? ΔS é igual a isso aqui. Então, ó, multiplicando esse, 4 vezes 2, não multiplica esse, só os outros. Vai dar 1024. Vezes 10 a menos 4, né? Esse 10 a menos 4 significa o quê, professor? Voltar 4 casas. Então, a vírgula está aqui no final, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ΔS vai ser 0,1024. Pronto, é isso. Claro que metros quadrados. Então perceba, pessoal, não é difícil ó, o conteúdo, mas você precisa treinar. E para isso eu vou deixar algumas questões para vocês e a gente se vê na próxima, beleza? Grande abraço e tchau.